Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento... Juiz Sérgio Moro marca a data de depoimento da ex-presidente Dilma como testemunha na Lava Jato. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo. Tudo anda cada vez mais rápido. Existe um caminho que pode mudar a sua vida. E fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Habilidade das escolas no desenvolvimento do cidadão? Também descobri comigo no Todo Seu de hoje. Aconteceu na TV? Zé Armando Vanucci conta pra você. Desde o seu novo espetáculo. Fica comigo, vai. Tô aqui te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Foram presos com drogas na viatura. Os 2 soldados pertencem aqui ao 50º Batalhão da Polícia Militar, que fica aqui no extremo sul da capital, na região de Cidade Dutra. André Nascimento Pires e Rodrigo Guimarães Gama foram presos em flagrante na noite da última segunda-feira. A circunstância da prisão não foi divulgada, mas o caso já está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. Inclusive, a Corregedoria e a Secretaria de Segurança Pública confirmou que 2 latas de cerveja deve beneficiar 1 milhão de pessoas que sofrem com enchentes. A primeira bomba começou a funcionar hoje. O piscinão tem capacidade para armazenar 875 mil metros cúbicos de água da chuva. Esse é o maior piscinão já construído aqui em São Paulo. A área total é de 70 mil metros quadrados e a profundidade máxima de 22 metros, o que equivale a um edifício de 7 andares. O piscinão será a área de escape de 1 milhão de pessoas aqui na Vila Prudente, Moca, Juntas Provisórias, até a zona cerealista. O piscinão funciona quando a água do Tamanduateí sobe muito, as comportas elas são abertas e reserva a água aqui. Quando passa a tempestade, a água é devolvida ao Tamanduateí por um sistema de bombeamento. O piscinão Guamiranga, na Vila Prudente, levou 4 anos para ficar pronto. Bem é do PSDB, participou da cerimônia de inauguração e prometeu entregar mais 18 piscinões na cidade até o final de sua gestão. Apesar de ser uma obra do Estado, o governador disse que a prefeitura ficará responsável pela operação. Piscinões, a operação ela é super importante e também não é barata. Porque você tem que estar, a cada tempestade, retirando, limpando o piscinão. A cidade de São Paulo tem hoje 20 piscinões, sendo que 7 foram construídos pelo DAEE. Em nota, o DAEE afirmou que durante o andamento da construção do piscinão Guamiranga, surgiu a necessidade... Em agosto do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado cobrou explicações sobre o novo valor da obra. O DAEE esclarecidos e que não houve manifestação contrária. Hoje o calor diminuiu, a máxima ficou em torno dos 27 graus e choveu forte em vários pontos da cidade. O tempo amanhã segue bastante instável em todas as regiões paulistas, mas o calor é generalizado. O predomínio vai ser de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento nas regiões leste e olha o calor. Máxima amanhã de até 31 graus em Ribeirão Preto e de 33 na região de Araraquara. Mais ao leste, a temperatura à tarde vai ficar em torno dos 30 graus lá na cidade de Campinas. Nessa quinta-feira teremos mínima de 20 e máxima à tarde de 29 graus com chuvas a qualquer hora. Aí na sexta, no sábado quase nada muda e a máxima prevista é de 31. O estado da ex-primeira-dama continua grave. Que já conta com maioria na casa. Dos 55 vereadores eleitos, 22 são novos. O prefeito João Dória, do PSDB, que participou da abertura dos trabalhos, o que possibilita ao prefeito aprovar com folga propostas de interesse do Executivo. Entre as mais urgentes para os governistas está o pacote de privatizações. A intenção da gestão Dória
O que deve ser votado já na semana que vem é o projeto de lei que estipula multas pesadas para quem for flagrado em pichações. Para ganhar tempo, a ideia é aproveitar um projeto de 2005 do vereador. E terá que pagar a multa de R$5.000. Se não pagar, ele sofrerá um processo judicial. Se for reincidente, R$10.000. E se pichar um monumento público da cidade, seja ele estadual ou municipal, o valor correspondente ao dano causado. E como era esperado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, é eleito presidente do Senado. Ele teve 61 votos. O senador José Medeiros, R$2.100.000 de propina para aprovar uma medida provisória de interesse da empreiteira. Eunício nega as denúncias. O senador teve o apoio de partidos da base do governo e até da oposição. Com a vitória de Eunício, o PMDB vai completar 12 anos seguidos à frente do Senado. Ele ficará no cargo até o início de 2019. Será a relação de independência dos poderes, harmonia entre os poderes e diálogo entre os poderes. Disse sempre que o diálogo não subordina um poder ao outro, e é isso que eu vou procurar fazer durante todo o período em que eu estiver à frente do Senado Federal e do Congresso. Pela homologação das delações da Odebrecht. E tenho dito que ele aproxima da verdade e evita manipulações e evita vazamento. Ministro do STF, Celso de Mello, nega liminar e mantém candidatura à reeleição do deputado Rodrigo Maia, do DEM, à presidência da Câmara. A disputa será amanhã. A candidatura de Maia era contestada pelos seus opositores, que alegavam que, pelo regimento interno da Casa, ele não poderia ser candidato na mesma legislatura. Maia contesta e diz que foi eleito para um mandato tampão. Além de Maia, devem disputar o cargo os deputados Jovair Arantes, do PTB, Júlio Delgado, do PSB, André Vicari. E o STF retomou os trabalhos com homenagem ao ministro Teori Zavascki, mas decisão sobre a relatoria da Lava Jato deve sair só amanhã. Na abertura, a presidente da Corte, Carmen Lúcia, disse que o momento de luto exigia simplicidade na primeira sessão do ano do Supremo. Em respeito à memória do saudoso ministro Teori Zavascki, impõe-se maior simplicidade a este evento, que assim se reveste de especial significação. Fazendo um discurso em homenagem a Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo em Paraty no dia 19 de janeiro. A toga, uma peça do vestuário do ministro, estava na cadeira que ele ocupava no plenário. Segundo o decano do STF, a condução do ministro na Operação Lava Jato foi impecável e que, em homenagem a Teori, o STF não hesitará em combater o crime. As práticas delituosas assim cometidas, a estabilidade e a segurança da sociedade, especialmente... Após as homenagens, a sessão solene foi interrompida e depois os ministros abriram o ano do Judiciário. Na pauta do dia não estava a questão sobre com quem fica a relatoria dos processos da Lava Jato. Ontem, Edson Fachin se dispôs a ir para a segunda turma da qual Teori fazia parte. A presidente do STF, Carmen Lúcia, vai conversar com os demais ministros para decidir se aceita a transferência de Edson Fachin. A relatoria da Lava Jato deve ser entre os ministros da segunda turma. Já estão neste colegiado os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello. Lava Jato seja feita para os demais ministros da Corte Santa Catarina. Braço direito de Teori, ele era considerado o arquivo da Lava Jato no STF. Ele acompanhava todos os passos da operação na corte. Foi ele, junto com outros 2 auxiliares, que ouviu os 77 executivos da... Em regra, cada ministro tem 2 juízes que o auxiliam. O juiz Sérgio Moro marcou para o dia 24 de março o depoimento da ex-presidente Dilma Rousseff. A audiência só foi anunciada hoje com a retomada dos trabalhos do Judiciário. Deputado Jorge Pisciani, do PMDB, é reeleito para comandar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na abertura dos trabalhos, teve protesto de servidores. Desde cedo, servidores estaduais se concentraram com faixas e cartazes nas imediações da Alerj. Os trabalhos na Assembleia foram retomados por volta da 1 da tarde. Pouco depois, houve confusão. A PM usou bombas de gás lacrimogêneo de efeito moral para dispersar os manifestantes. O
comércio local fechou as portas. No final da tarde, um ônibus foi queimado. Uma agência bancária e lixeiras foram depredadas. Prevendo novos protestos, a assessoria da Assembleia informou que 500 agentes da Polícia Militar e da Força Nacional irão se revezar para reforçar a segurança. Segunda-feira, em Bangu 9. Ontem, o empresário ficou em silêncio no depoimento à Polícia Federal. Ike se reservou o direito de permanecer em silêncio e disse que vai falar apenas em juízo. Ontem, o empresário ficou por cerca de 4 horas na sede da Polícia Federal, no centro do Rio. Ike é acusado de pagar 16,5 milhões de dólares em propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. O advogado de Ike Batista, Fernando Martins, disse que, por enquanto, o empresário descarta uma delação premiada. E a TV Globo divulgou fotos da cela de Ike em Bangu 9. O local abriga presos que não têm ensino superior. A cela tem 15 metros quadrados. A cama do empresário é um colchão sobre o concreto. No banheiro, o sanitário é um buraco no chão. Há ainda um ventilador e uma televisão que são permitidos no presídio. Ike divide o espaço com outros 2 presos da Operação Eficiência, desdobramento da Lava Jato. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Ike Batista é grande sucesso de audiência e manchetes. Em 2012, Ike tinha 10 bilhões de euros. Era o 3º homem mais rico do Brasil. Ike já era milionário há décadas. Tempos em que Luma de Oliveira desfilava com o nome do marido cravado em brilhantes numa coleira. Parceiro do governador Cabral, do prefeito Paes, Ike reinava, era o mecenas do Rio. Elogios de eclética lista que ia de Lula e Dilma a Dória e Luciano Huck. Paparicado por poderosos, Ike foi tornado símbolo pelas mídias e pelo empresariado. Pesquisa com quase 1.000 colegas empresários o apontou como o mais admirado. Jornais, revistas, emissoras de TV o premiavam. Votação com mais de 1 milhão de telespectadores elegeu Ike o 21º maior brasileiro de todos os tempos. Pobres, ricos, classes médias aspiravam ser Ike, que podia tudo. Fizesse o que fizesse, se lia, via, ouvia registros quase sempre acríticos, quando não lambeção. Manchetes, a peruca nova do Ike, iate de 19 milhões, festa das cantoras Katy Perry e Rihanna. Madonna amou o lustre Luís XVI do Hotel Glória. Ike arrancou o lustre da suíte presidencial e o deu de presente para Madonna. Verdade ou mentira, pouco importava. Ike vendia a si mesmo e no vácuo da over-celebridade vendia vento e ilusões para governos, empresários e para indivíduos sedentos por ascensão imediata. Até começar a queda e a tempestade de igual intensidade em meio ao rancor com a crise econômica. Antes invejado como símbolo de riqueza, poder e glória, Ike agora experimenta outra face dessa mesma cultura: ressentimento, recalque, deboche. Grandes audiências para o que Ike veste, come, onde dorme, para imagens da sua latrina em Bangu 9. Para vários, insônia e medo. Quem Ike pode e vai delatar? Boa noite. E como era esperado pelo governo britânico, a Câmara dos Comuns aprovou o projeto de lei que dá início à saída do Reino Unido da União Europeia com ampla maioria. Apesar da aprovação majoritária, o projeto encabeçado pelo governo da primeira-ministra Theresa May tem que passar por uma segunda votação na casa. Depois, o texto será analisado pela Câmara dos Lordes, o que deve acontecer na semana que vem. A partir da efetivação do projeto como lei, o governo britânico terá 2 anos para se desligar do bloco europeu, processo que Theresa May quer iniciar em março. Produção da indústria brasileira fecha 2016 com queda de 6,6%. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que essa é a 3ª queda seguida do segmento e também o 3º pior resultado para um ano da série histórica iniciada em 2002. Já em dezembro, o índice subiu 2,3% na comparação com novembro. É a maior alta para um mês desde junho de 2013. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quem ouve as notícias de economia e os comentários aqui da Gazeta talvez já esteja cansado dessa história de que a situação daqui a pouco começa a melhorar. Dá para entender.
Quando a gente está no buraco, fica difícil de ver o que tem lá fora, lá para cima. A gente caiu em um buraco muito fundo, mas está subindo, ainda dentro do buraco. Olha o exemplo da venda de carros em janeiro. Os números saíram agora de tarde. A venda de carros caiu 7% em relação a janeiro do ano passado. É horrível, as lojas ainda estão meio vazias. Mas em janeiro do ano passado, as vendas caíram 36%. Estamos, óbvio, em um buracão. Nos tempos ainda bons do começo de 2014, logo antes do começo da recessão, eram vendidos mais de 10 mil carros por dia no Brasil. Agora se vendem 5 mil por dia. Olha o tamanho do buraco. Veja o caso dos salários. No final do ano passado, a média do salário subiu 0,5% sobre o ano anterior. Parece um nadinha. Mas os salários, na média, só caíam desde agosto de 2015, faz quase um ano e meio. O caso terrível ainda é o da indústria, das fábricas. Parece que a gente passou por uma guerra de verdade, tamanha destruição. A produção da indústria em dezembro era quase 20% menor do que era em junho de 2013. Junho de 2013. Foram 3 anos e meio andando para trás. Parece que a coisa parou de piorar, enfim, pelo menos. No ano passado, a produção da indústria caiu 6%. Neste ano, deve subir 1%. Não recupera quase nada da perda de 2016, claro. Mas a desgraça pelo menos para. A gente, enfim, pode ter uma chance de olhar para fora do buraco. Do buraco da segunda pior crise do Brasil em mais de um século. Boa noite. Nos Estados Unidos, pelo menos 1.000 diplomatas americanos apresentaram um documento contra o veto de... Segundo o documento entregue ao Departamento de Estado, o veto vai contra valores americanos essenciais de não discriminação. Oficialmente, o governo americano tem até 2 meses para responder às críticas, mas o como servidores públicos deveriam se ajustar às novas ordens da administração Trump ou deixar seus postos. Essa é apenas mais uma das batalhas que o governo Trump ainda deve enfrentar. Senadores democratas já afirmaram que vão atrasar as audiências de análise do nome de Neil Gorsuch, anunciado ontem por Trump para uma vaga na Suprema Corte dos temas polêmicos, como o direito ao aborto, a situação de imigrantes e de estudantes trans possam ser afetados. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Muito obrigado pela... Neste domingo, 9 da noite. Assista agora Todo Seu.